Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus Senhor, prostrado o adore. No seu trono, sua glória o cerca, arcanjos louvam, trovejando. Amém, amém. Uma das coisas mais destrutivas para a igreja é o liberalismo teológico. Onde ele entra, ele causa morte, ele é um câncer. E é óbvio que nós sempre, quando pensamos no liberalismo teológico, nós olhamos lá para o início do século passado, não é? Como ele fez um trabalho terrível na Europa, depois na América do Norte, e como ele deixou uma terra arrasada por trás dele. Mas nós pensamos às vezes que o liberalismo teológico tão somente são pessoas que vão negando verdades bíblicas de maneira clara, frontal, mas não é essa a realidade. Não é? A teologia liberal pode capturar você e capturar uma igreja inteira, e é tão sutil que nós podemos não perceber imediatamente. Então, a teologia liberal não é simplesmente pessoas ou uma igreja que diz: eu não gosto da Bíblia, não gosto do que a Bíblia diz. Igrejas liberais não são abertamente hostis à Bíblia, muitas vezes. Como pessoas que estão sendo capturadas pelo liberalismo teológico, não se mostram hostis à Bíblia diretamente. As pessoas querem que o pregador use a Bíblia. Nesta noite, em todos os lugares, os pregadores estão lendo algum texto da Bíblia. As pessoas gostam que os pregadores usem a Bíblia. Eles querem que o pregador fale algo e se baseie, de certa forma, em algum texto. Mas o problema é que a mente liberal, e como o liberalismo invade nossos corações, ou uma igreja, não é só a Bíblia que age, não é só a Bíblia que governa as mentes, não é só a Bíblia que governa os corações. A Bíblia é reverenciada, entre aspas, assim, de alguma forma, mas a Bíblia não é um fator decisivo para os pensamentos daquelas pessoas. A Bíblia não é um fator decisivo para o seu pensamento sobre filhos, sobre sociedade, sobre o homem, e a Bíblia não é o fator decisivo para ele olhar todas as filosofias. A Bíblia é usada, mas ela não ocupa esse lugar que julga todas as coisas. A Bíblia é apenas uma voz entre muitas vozes, e por não haver um pensamento antitético, as pessoas deixam conviver verdades bíblicas com o seu oposto em suas vidas. Ele acredita sobre a sociedade em algo que é o oposto do que a Bíblia diz, acredita sobre a criação de filhos que é algo oposto do que a Bíblia diz. Está com algum... Não está legal não? Quer que troque? Agora está melhor. Então, a Bíblia é reverenciada de uma certa forma, mas ela não é um fator decisivo no pensamento. E essa falta de clareza no pensamento é incentivado pelo púlpito, pelas pessoas, um pensamento ambíguo que faz você não ter um pensamento antitético. E a mentalidade, então, que domina você, passa a ser a mentalidade liberal. Está vendo? Você não diz que é liberal, uma igreja não diz que é liberal, mas é assim que a vida dela vai ser regida a partir dali. A força da cultura, a força do pensamento do mundo, gera uma atração que leva as pessoas a viverem como o mundo e adaptarem a sua vida, que flui das mesmas ideias que forjam a vida no mundo, com roupagem
cristã. Então, quando você está num ambiente assim, que é incentivado o pensamento ambíguo, não o pensamento antitético, ou seja, você afirma algo e por isso você nega as coisas que se opõem àquilo, você não acredita no que a Bíblia diz e no que uma filosofia oposta à Bíblia diz também, ou não aplica na sua vida, enquanto está reunido, uma coisa que você diz que flui da palavra de Deus, mas lá na vida, ou em relação à sociedade, você pensa de uma outra maneira, como se você tivesse um cristianismo particular. Você pensa, não, para mim isso é muito bom, mas nós temos que entender que a sociedade, que o mundo vive. Você vê, você tem 2 padrões, isso é porque a palavra de Deus não foi compreendida. Então, em Efésios 2, de 1 a 3, o apóstolo Paulo descreve o homem como ele é, segundo Deus, e segundo nós podemos ver em nossa experiência e do nosso mundo, e ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Você vai ver que o apóstolo Paulo aqui em Efésios, ele faz algo diferente de tudo que nós temos estudado em Romanos. Ele começou Romanos falando sobre a depravação humana, então ele fala sobre a justificação, e depois disso ele vai falar sobre santificação, até que ele chega no capítulo 8 e fala sobre a ação soberana de Deus na salvação e na preservação dos santos. Aqui em Efésios, ele começa diferente. No capítulo 1, ele começa nos lugares mais altos possíveis que a mente humana pode receber de revelação a respeito de Deus. Ele começa aonde ele chegou lá em Romanos 8, na corrente de ouro. Ele já começa assim o livro de Efésios. Começa com a salvação do ponto de vista de Deus para nós. Ele diz que ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele começa Efésios já na corrente de ouro, na ação soberana de Deus da salvação. E quando ele termina o grande capítulo 1 de Efésios, a maior altura, como eu disse, que a mente humana pode receber de revelação de Deus. Quando ele chega no capítulo 2, ele começa a falar a respeito do homem, da salvação do ponto de vista do homem, olhando agora do homem para cima. Então, com essa palavra que nós acabamos de ler, Paulo está interessado em mostrar aos cristãos efésios e a outros cristãos, porque essa carta circulou, não é? A glória da salvação cristã. Qual é a glória da salvação cristã? Como ela é a negação de um pensamento liberal, que às vezes captura uma igreja sem ela perceber, e às vezes capturou você, sem você perceber, porque você mistura coisas que vêm e que são opostas a Deus, e você usa verdades do Evangelho ao lado dessas coisas, e você nunca usa o pensamento antitético para confrontá-las, portanto você consegue viver com 2 coisas opostas. E esses efésios, eles tinham crido no Evangelho. Paulo tinha dado graças a Deus pela fé que eles tinham, como Deus resgatou eles tinham o Senhor Jesus, e eles tinham amor por todos os santos, e eles foram selados com o Espírito Santo. O Paulo já tinha falado isso. Eles tinham então o penhor da herança, são homens salvos. Essa carta está sendo direcionado a uma igreja, mas Paulo ora também para que Deus abra os olhos do entendimento deles, para que eles vejam com todos os santos essas grandezas. Ou seja, eles estão apenas no começo, eles são crianças, eles precisam conhecer a respeito de Deus, e Ele quer que eles vejam a majestade da salvação. Eles querem que aquilo que Ele descreveu no capítulo 1, a salvação, ou aquilo que nós vimos no capítulo 8, a corrente de ouro, seja vista por eles, e eles estão ali vivendo num mundo tão mau quanto o nosso, numa sociedade tão depravada quanto a nossa, pagã, e eles estão vivendo nesse mundo contraditório, o paganismo exercendo a influência sobre
família, casamento, não valores, a sociedade greco-romana totalmente na escuridão, e o apóstolo Paulo está particularmente desejoso que eles tenham um claro entendimento da grandeza do poder de Deus que salvou eles. Dependendo da visão que alguém tenha da realidade que o homem está, ele não tem como enxergar a grandeza da salvação, do poder de Deus que foi exercido na nossa salvação. Ele quer que eles se regozijem no poder, da grandeza do poder de Deus que salvou eles. E nós não podemos estar certos na vida cristã sem enxergarmos a grandeza do poder de Deus que nos salvou. Portanto, nós não podemos viver a vida cristã e honrar a Deus no mundo sem uma visão clara de como o homem está, antes que Deus haja nele. Não há um conhecimento mais vital do que termos um claro conhecimento do poder de Deus, e um claro conhecimento do poder de Deus que foi exercido para salvar um único pecador, nós. Então é para isso que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. Então ele não só instrui, ele ora por eles para que o Espírito Santo ilumine a mente deles, para que eles conheçam o amor de Cristo, porque só instrução não basta, não é? Nós temos que ser homens regenerados, com uma nova mente, e Deus exercer seu poder. Isso é absolutamente vital, porque a não ser que Deus exerça esse poder em nós vamos odiar o que a Bíblia diz. Ou se nós não odiarmos abertamente, como eu disse que uma igreja liberal nega verdades essenciais, doutrinas da Bíblia, mas grande parte do espírito liberal não faz isso. Ele simplesmente finge que essas verdades não estão lá, ele não gosta, e ele faz ela conviver, não é, com coisas opostas, que vêm da psicologia secular, da antropologia secular, e sem que o Espírito Santo nos dê uma nova mente, um novo coração, nós odiamos o que o apóstolo Paulo começa a dizer aqui no capítulo 2. Ele disse que o homem, por natureza, é o oposto daquilo que nós gostamos de ouvir. Nós queremos ouvir uma coisa que nos alegre, uma coisa que nos afirme, uma coisa que diga algo para nós numa noite como essa, que nos deixe para cima. Nós não gostamos de ouvir coisas deprimentes, e principalmente quando nós mesmos estamos incluídos na descrição. E, em outras palavras, sem uma mente espiritual, você vai achar isso, dessas verdades. É por isso que o apóstolo coloca em primeiro lugar essas verdades junto com oração, porque ele ora para que a mente deles, o coração deles, seja colocado no lugar certo, em relação a tudo que cerca eles, em relação à revelação de Deus a respeito disso. Então, como é que você pode ter uma verdadeira concepção da grandeza do poder de Deus na salvação? Se você for chamado amanhã para falar para o mundo, e você é enviado por Deus para isso, para falar sobre o poder de Deus e a grandeza do poder de Deus na salvação, como é que nós enxergamos isso? Então esse é o tema que o apóstolo Paulo repete e repete nas suas cartas. Por exemplo, Romanos 1,16, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que eu não me envergonho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Essa é a razão que ele dá. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo porque ele é o poder de Deus para a salvação de nós, de todos nós que cremos, de todo aquele que crê. É o poder. Agora, como é que a gente mede poder? A gente mede poder pela força necessária, né? Pelo poder necessário para fazer algo. Nós achamos que um tornado tem muito poder por aquilo que ele faz, pela sua força, pela destruição que ele causa, um furacão. O maior poder que nós temos no universo é uma explosão de uma supernova. É pela sua dimensão, por aquilo, pela quantidade de energia envolvida. Agora, quando uma criança levanta um lápis, nós não achamos que aquilo é uma coisa poderosa, porque aquilo que foi feito exige pouca força. Você mede o poder
pela força necessária para um ato. Então, se um guindaste levanta toneladas, você diz, esse é um guindaste poderoso. Mas se ele levanta algo leve, você não acha ele poderoso. Então, como nós medimos esse poder? Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então, a primeira medida é a profundidade em que Deus resgata o homem. Ele quer que as pessoas se regozijem e vejam o poder de Deus que é envolvido nisso. Agora, para você perceber esse poder, você tem que perceber aquilo que o poder de Deus fez para te resgatar, para me resgatar. Então, você tem que ir o mais fundo possível do que é o estado do homem, para você ter uma visão de que poder é necessário para isso. Você não pode, o ser humano ele não começa no nível rasteiro, no nível do chão. O ser humano não começa nem neutro, não é que o ser humano não é bom, não é? Você pode dizer que o ser humano não é bom, mas ele está ali, numa posição neutra. Não, ele não começa neutro. Nós não começamos num estado indeterminado, onde não somos nem bons, nem maus, e então a balança vai pender para algum lado. Nós começamos nas profundezas da escuridão, da maldade. Nós primeiro somos levantados, retirados de lá, e depois somos levados poderosamente pela mão de Deus até o fim. Paulo quer que você e eu percebamos que poder está envolvido nisso. Quando você percebe o poder que está envolvido nisso, não há nenhum espaço na sua mente para essa influência liberal, e não há nenhum espaço em sua mente para nada que seja oposto ao Evangelho. Você só tem um espaço na sua mente para algo que é oposto ao Evangelho, porque você não tem uma visão daquilo que é necessário para o homem ser resgatado. E Paulo quer que eles percebam isso, e nós também. Então ele começa onde nós devemos começar, onde nós estávamos, ou onde o homem está, sem a ação de Deus. A salvação chega a nós como nós estamos. Ela não chega a nós onde nós gostaríamos de estar. Ela não chega a nós onde nós utopicamente pensamos que estávamos. Ela não chega a nós onde nós pensamos estar idealisticamente, olhando com os nossos melhores olhos. O Evangelho é totalmente realista, e nada a não ser o Evangelho é totalmente realista com aquilo que o homem é. Um lugar fundo, um poço sem fim de corrupção, é a natureza humana caída. Você vê, quando você apreende a realidade do ser humano, você começa a pensar no poder necessário. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para algo incrível, a salvação de um homem, de um pecador, porque só um poder imenso de Deus, dessas mãos onipotentes, poderiam salvar. Se você tiver qualquer concepção humanista, de que o homem lá no fundo é bom, de que o homem pelo menos é neutro, de que a sociedade é mal e ela que corrompe o homem, você tem uma visão totalmente falsa do Evangelho. Você pode achar que não é um liberal, mas você é. Não há verdadeiro Evangelho na sua mente. Então, a menos que nós compreendamos o que seríamos ainda hoje, se Deus não tivesse agido de forma com seu poder invencível, e não interferisse em nossas vidas, e não tivesse nos resgatado, a não ser que você use um pensamento antitético. O pensamento antitético, por exemplo, o bem e o mal são coisas antitéticas. Você vê, você não pode misturá-los. Muitos de nós gostamos de misturar filosofias, ideologias, que fluem da mente e de pensamento que é o oposto ao que Deus disse. E nós fingimos que vivemos e somos conduzidos pelo Evangelho, quando na verdade nós misturamos isso. Por exemplo, um exemplo de pensamento antitético, Provérbios 10:1 diz assim, o filho sábio alegra o seu pai. O pensamento antitético, ele não fica só aí, ele faz uma afirmação positiva, o filho sábio alegra o seu pai, portanto, o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Você vê, se você afirma que o filho sábio, ele alegra o pai, o filho tolo é a nossa tristeza.
Você não pode afirmar algo e o seu oposto, você falar, não, mas o filho tolo, ele também. Você não pode, porque é uma afirmação insensata, ilógica, estúpida. Então, o pensamento antitético é assim, ele afirma algo e o seu oposto ele nega. Ele não diz que a verdade sobre o homem, como Deus diz, é a verdade, e que alguma coisa que nega isso também tem alguma coisa que possa ser usada e possa ser misturada com essa declaração a respeito de Deus. Em outras palavras, temos que compreender a profundidade do pecado. Enquanto nós não compreendermos isso, se nós falarmos que somos de fato pessoas que proclamam o Evangelho ou que somos cristãs, pode ser uma declaração falsa. Porque nós somos pessoas que foram capturadas pelo liberalismo, mesmo que nós afirmemos ter um respeito, entre aspas, pela palavra de Deus. Então nós temos que começar com isso porque é um fato. Não é porque nós gostamos ou não gostamos, não é porque é uma teoria, e sim porque é um fato, é a realidade. A Bíblia é um livro de fatos. A Bíblia olha para nós como nós somos, e ela se interessa em nos descrever como nós somos. É história, nós devemos começar com fatos, quer nós gostemos ou não dos fatos. Ao nosso país, é triste ver o nosso país, não é? Mas é fato. Você negar isso vai ser tolice. Para nós fingirmos e nos sentirmos bem, nós temos que começar com fatos, fatos. A Bíblia começa assim conosco. Se quisermos ser honestos em nossos raciocínios, teremos que encarar os fatos, e não podemos racionalizar os fatos, e não podemos usar sofismas para explicar que o mal não é mal, por qualquer razão que seja. Então, permita mostrar como isso é absolutamente vital, e por que é vital nós começarmos aqui, porque o apóstolo Paulo faz isso. Se eu não tiver uma clara visão correta da doutrina do pecado, todo o meu evangelho está errado. Na verdade, ele é falso. Você não pode. Você só pode abraçar definições filosóficas opostas ao evangelho. E o evangelho, exatamente porque você não conhece a verdade que o evangelho diz, e você não concorda quando você ouve essas declarações, porque se você olhar para a palavra de Deus e para o seu coração e usar o pensamento antitético, você tem que negar, ainda que o mundo inteiro faça uma afirmação que se oponha a isso. Então, é por isso que há tantas pessoas com uma ideia vaga, uma visão frouxa de Deus, do Evangelho, da verdade, e grande parte dos cristãos tem uma ideia vaga e frouxa da redenção. O que é a salvação? O que Deus fez? Por que é necessário? Então é comum as pessoas pensarem em Jesus como um amigo, como se um amigo pudesse resolver o problema da humanidade. Um amigo que, quando a gente está com um problema, a gente procura para conversar, para contar nossas tristezas e para nos ajudar em nossos casamentos, em nossa vida profissional, em nossos momentos de tristeza, como se fosse isso que o homem precisasse. Ou Jesus como um professor, para dizer como nós temos que viver, falar a respeito de como nós poderíamos criar um mundo maravilhoso, uma sociedade maravilhosa. Mas você sequer pode começar a ter uma ideia da redenção assim, enquanto nós não compreendermos, enquanto não for a paixão do nosso coração proclamar a verdade sobre o homem debaixo do pecado, e todo o efeito do pecado sobre o homem, nós não conhecemos o que é a redenção. Vai ser sempre essas ideias toscas, Jesus como amigo, como mestre. Então, deixe-me expressar isso de outra forma. Você não tem a mínima possibilidade de entender a encarnação. Nós estamos no mês que falamos sobre o Natal, a encarnação. Você não entende a encarnação sem entender a doutrina sobre o pecado. A Bíblia diz que o ser humano estava de uma forma tal, num estado tal, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade teve que se tornar um homem. Você vê, ele não jogou um livro de conselhos para que os seres humanos saíssem do buraco. A lei foi dada para que o pecado superabundasse. A segunda pessoa da Santíssima Trindade teve que vir ao mundo. Esse é o estado que o ser humano estava. Deus eterno. Ou seja, que apelo, que lógica, que bom conselho poderia fazer algo pelo homem? Nenhum. Nada, nem dado pelos homens
mais próximos a Deus, e nem Deus vindo ao próprio mundo para nos dar esses conselhos de como viver. Ele teve que descer, assumir a natureza humana e nascer como bebê, e isso era essencial. Por quê? Por causa do pecado, por causa daquilo que o pecado é. Se o pecado fosse menos do que ele é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade não tinha que vir a este mundo. Ele poderia dar um tratamento em que os homens pudessem aplicar algum remédio a si mesmos. Então, por causa do pecado, da natureza do pecado, é que ele teve que se tornar um homem, para nós vermos a profundidade do que é a natureza do pecado em cada homem. Então, se você não entender a natureza do pecado, você não entende a encarnação. Você não pode explicá-la biblicamente. De igual modo, olhe para a cruz. Você não pode entender a cruz se você não entender a natureza do pecado no ser humano. O que ela é? O que significa? Tudo que você falar sobre a cruz, se você não compreender a natureza do pecado, é falso. Você pode falar sobre a cruz, se emocionar com a cruz, falar sobre Jesus, o amor e a cruz, mas a sua mente é totalmente anti-cristão. O que está acontecendo na cruz? O que foi feito lá? A tua resposta depende totalmente de como você veja o pecado, veja a natureza do pecado no homem. Você não tem a menor possibilidade de entender a morte de Jesus, o que está envolvido nela, se você tiver uma visão um pouco menor que seja do que a Bíblia diz sobre o pecado do homem. O caráter completamente vago da ideia das pessoas sobre a morte de Jesus, completamente às vezes romantizado e piegas, não é? Muitas pessoas dizem ter dificuldade com a ira de Deus e falam sobre a cruz. Ela não sabe por que a cruz é necessária. Você não tem como ter pensamentos vagos e ambíguos e falar sobre a cruz, a não ser falar heresias sobre a cruz. Então as pessoas não gostam da doutrina da substituição, não gostam da doutrina da propiciação, do derramar da ira de Deus. Nós não gostamos da ideia do justo castigo. Hoje em dia a gente só fala em ressocialização. Nós achamos que os seres humanos precisam nós não gostamos da ideia de justiça, de que alguém está sendo punido pelo mal. Nós não acreditamos em punição, porque nós achamos que o ser humano, lá no fundo ele é bom. Então é óbvio que cristãos assim, eles têm dificuldade com a cruz, porque na cruz há punição, não há ressocialização. No inferno também há punição, há justiça. Nós não acreditamos nisso, no castigo. Nós acreditamos no que dizem que nossos filhos precisam só de orientação, não de disciplina. Por que nós acreditamos? Porque acreditamos que nossos filhos, na verdade, eles fazem coisas mais porque eles não sabem o que é certo. Quando, na verdade, nós sabemos por nós mesmos que não é por isso que o ser humano desobedece, porque simplesmente ele não sabe o que é bom, o que é mal, e ele vai fazendo coisas mais porque ele não sabe, que só informação resolve isso. Isso porque nós não entendemos o problema. Você vê, nós aplicamos na sociedade, nós aplicamos na nossa visão de mundo, de como o crime deve ser punido, de como nossos filhos devem ser criados, porque de fato nós não acreditamos no que a Bíblia diz sobre o homem. Não podemos entender então aquilo que Deus fez na cruz e aquilo que Deus faz com quem não estiver debaixo daquilo que a cruz diz. Essas são as grandes doutrinas cardinais do Evangelho. Sem isso, o Evangelho é falso, é uma mentira. É por isso que alguém pode ter uma mente liberal e ser uma igreja liberal, ou eu ser um liberal, dizendo que sou um cristão ortodoxo, que acredito na cruz, mas não acredito, que acredito naquilo que o homem é em pecado, quando na verdade todas as minhas aplicações na família, na sociedade, gritam de que a minha visão de homem, de ser humano, não flui da palavra de Deus. Que eu nunca peguei essas filosofias e apliquei o pensamento antitético a elas em relação à verdade. Simplesmente eu acreditava nelas. E eu simplesmente, quando olhei para o Evangelho, não quis saber, eu simplesmente dei um jeito de encaixar ele naquilo que de fato capturou o meu coração. Então, deixa eu ser ainda mais prático. Talvez alguém diga, olha, você fala de doutrinas. Eu não estou interessado em doutrinas, eu não sou um teólogo, não é? Muitos cristãos fazem uma divisão entre
a fé privada e a fé que ele manifesta para o mundo. Ele tem uma visão de vida e de mundo que ele diz, essa é que eu escolhi para mim, mas a sociedade, não, a sociedade, o normal, não, é porque ela não tem uma visão bíblica do homem em pecado. Ele acha que de alguma forma algum homem, em algum lugar do planeta, não está debaixo da mesma coisa, que alguma coisa diferente rege, controla e pode guiar os homens que não estão debaixo dessa declaração que a Bíblia faz a respeito de todos os homens. Então, eu posso asseverar, afirmar, que ninguém pode entender a vida sem a doutrina bíblica do pecado. Você não pode entender seus filhos, você não pode entender a juventude, você não pode entender a sociedade, a política, você não pode entender por que o mundo está do jeito que está. Você afirma coisas, junto com o mundo, que são o oposto do resultado. Você tem uma sociedade horrível, composta por homens que essencialmente são bons. É uma contradição, mas você, junto com o mundo inteiro, afirma a mesma coisa. E quando você diz que não, eu não afirmo, você, na prática, defende as mesmas ideias de quem pensa exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Então eu vou além, sabe? Sem isso você não pode entender a história humana. Não importa o quanto você tenha olhado para a história, você não pode entender a história humana com todas as suas guerras, seus conflitos, suas conquistas, suas calamidades, e tudo que está registrado. Você não pode entender porque os casamentos sofrem o que sofrem, porque o ser humano vive em estado de guerra. Não há uma explicação adequada. Salvo a doutrina bíblica do pecado, você não entende a vida. Você não entende você não entende o seu marido, a sua esposa, você não entende os seus filhos, você não entende o país, o Brasil, você não entende a sociedade, você não entende a cidade do Rio de Janeiro, você não entende nada. Você está na mesma escuridão de todo mundo à sua volta. Só se pode compreender verdadeiramente a história do mundo à luz da grande doutrina sobre o homem, porque ela vai expressar exatamente tudo aquilo que o homem é caído em seus pecados. Leiam os livros de história, de filosofia, e verão que eles andam às tontas. Eles afirmam nos últimos 100 e poucos anos que a aplicação da psicologia faria as pessoas, por exemplo, a juventude se tornou mais equilibrada, menos delinquência. Eu fico assim, às vezes alguns professores falam comigo, os alunos são terríveis, quase sempre eu falo, professor, olha, mas você ensina coisas que sustenta isso, você não pode reclamar. Você diz que o jovem, que essas são crianças, que eles não entendem. Você é contra a disciplina. Você comprou aquilo que a psicologia diz sobre as crianças. Você não pode reclamar dos resultados na sua sala de aula. Você, como pai, não pode reclamar. Você comprou. Você reproduz para eles essas verdades. Você só tem que dizer, olha, é isso aí mesmo. Esse é o resultado. Todas as ideias do homem são completamente negadas pela história. A história do homem é terrível. Não a história do homem há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 1000 anos atrás. A história do homem é terrível hoje. Não há nenhuma barbaridade que acontecia que não aconteça. No estado moral, o homem está exatamente no mesmo lugar e o homem não sabe o que fazer para controlar a sociedade. Isso porque ele nunca se apercebeu no ponto de partida e qual é o problema. E a maior parte dos cristãos afirmam as mesmas coisas sobre o homem. O oposto do que Paulo está fazendo aqui. Em última análise, somente há duas explicações propostas pelo mundo ser como ele é hoje. Você não tem como escapar de haver só duas, e você tem que estar numa ou na outra. Você não tem uma explicação, só duas, não é? Posições para explicar porque o mundo sempre foi como ele foi. Sempre foi, como ele é. Nunca ele foi diferente, em nenhuma época. Que as tragédias do mundo não acontecem só, como as pessoas dizem, olha, a gente ouve isso toda hora, né? Não, mas a educação é resolver isso. Quando? Que país educado? As coisas não acontecem da mesma forma. As grandes guerras foram feitas por que países? Foram feitas pela Europa.
Onde está conflitos enormes no dia de hoje? Na Europa, nas suas portas, nas suas sociedades. Não há um país livre das mesmas coisas que consomem aquilo que o ser humano é. Então você só tem duas coisas. Você só tem um ensino bíblico a respeito disso, ou todos os outros ensinos que não são bíblicos, mas que partem do mesmo princípio. Não existe outro. E se você usar o pensamento antitético, você vai ver que todos os outros pensamentos são os mesmos. Acabam afirmando a mesma coisa sobre o ser humano e chegam ao mesmo resultado pífio que nós temos. Outrora o homem era um animal, ele está evoluindo. Ele, há bilhões de anos, estava na árvore pendurado. Esse lado animalesco dele vai demorar muitos bilhões de anos para sair dele. Ou então, você pode pegar qualquer explicação humanista e você vai chegar no mesmo lugar. Dê tempo ao homem, dê a ele educação. Depois do iluminismo, nós pensamos, agora o mundo vai para outro lugar. Mas depois disso, houve 2 guerras mundiais. As guerras jamais cessam. Nem do ponto de vista privado, nem do ponto de vista, é óbvio, de nações. Não há nenhum conforto, não há nenhuma esperança. Há só uma tentativa de controlar o mal, fingindo que ele não é mal. Agora, ou vocês creem nisso, ou alguma variante do pensamento humanista assim, ou você acredita no que a Bíblia diz sobre os homens. Mas você pode olhar para o coração de um homem, o seu próprio coração, não é? Você pode olhar o que a Bíblia diz, olhar para o seu coração e ver se o que ela descreve sobre o seu coração desde a infância não é a verdade. Você pode. Você não está no coração de ninguém, mas você pode ver a história dos homens e você pode contemplar internamente a história de um homem. Então aqui é dito para nós exatamente no que consiste o conceito bíblico. Ou alguém vive e enxerga a vida sobre esse conceito, ou o cristianismo dele é falso. O liberalismo capturou ele diz que é um cristão ortodoxo, mas ele não tem uma visão de mundo diferente das outras pessoas. Ele está na mesma escuridão. Então a diferença entre o conceito bíblico e todos os outros conceitos é que o conceito bíblico é realista. Ele olha para o homem, ele diz como o homem é, e isso é exatamente como nós somos internamente em nós mesmos, e diz exatamente como a nossa sociedade é, e diz que a nossa sociedade é assim, e que ela continua assim, e é a realidade. Nós podemos escrever uma história linda e olharmos para a realidade feia que os nossos jornais mostram para nós todos os dias. Então, nós queremos nos sentir bem, e todas as nossas ideias, elas partem mais do princípio de que nós queremos nos sentir bem com a praga da nossa geração, chamado politicamente correto, né? Todo mundo falando coisas que todo mundo sabe que aquilo não é exatamente aquilo, mas todo mundo quer se sentir bem, quer fingir que o mundo é de uma forma. E nós queremos acreditar que se dessem uma chance ao ser humano, o ser humano conseguiria se redimir, que Deus descer, a segunda pessoa da Santíssima Trindade ser encarnado, morrer numa cruz, a propiciação, isso não era necessário, lá no fundo. E todas as ideologias que nos cercam, francamente, são opostas à Bíblia. E as pessoas que conseguem conviver com elas é porque certamente não fazem da Bíblia a sua comida e bebida, não é o seu pão, não é o seu alimento. E quando leem alguma coisa, leem daquela maneira devocional, como se fosse um biscoito da sorte chinês, só para se sentir bem no dia. Nunca confronta o mundo, as ideias, as suas próprias ideias, com o que a Bíblia diz. Que o homem trouxe calamidade sobre si mesmo, por causa daquilo que o homem é, o apóstolo Paulo diz, um filho da desobediência. Sabe por que nossos filhos são como são? Porque a Bíblia diz, eles são filhos da desobediência. Não é que eles desobedecem porque eles não sabem o que é certo e o que é errado. Eles são filhos da desobediência. Não podemos criar nossos filhos certos se nós não olharmos para eles como homens, como nós, como todos os outros que estão nesta mesma relação. Se nós acreditamos que só bons conselhos, sem criarmos, como vimos aqui anteriormente em Efésios 6:4, quando estávamos
apresentando a filhinha do Timóteo, criai na disciplina do Senhor. Se nós acreditarmos que só alguns bons conselhos, nós não acreditamos que nossos filhos são filhos da desobediência. E Paulo diz, é por isso que o mundo é como ele assevera que não há excusa para o homem, que o homem tem que admitir suas paixões, aquilo que o controla, e que não há esperança para ele enquanto ele não fizer isso. Enquanto ele não olhar para dentro de si e ver a escuridão, e olhar para a sociedade e ver a escuridão, ver o resultado, e olhar para todas as ideologias humanas que tentam pintar o ser humano de uma outra forma, como elas não descrevem o ser humano, não descrevem a nós, não descrevem a nossa sociedade e não descrevem a nossa história horrível. E essa visão realista da Bíblia é a única coisa que produz o verdadeiro arrependimento. Qualquer pessoa que diz que se arrependeu e confiou em Cristo, mas tem uma visão de mundo, de vida, de homem, de si, que não é essa, não se arrependeu de forma nenhuma. Porque você não pode se arrepender, nem o Espírito Santo te levou a se arrepender, a não ser pela verdade de Deus. E se não fosse pelo que a Bíblia diz, por eu crer na Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente para mim. Eu sei que o que ela diz é completamente verdade sobre mim mesmo, sobre o funcionamento interno de um ser humano. Eu sei que quando eu era criança, eu não desobedecia meus pais só porque eu não sabia, que era só uma questão de, sabe, cada delinquência a gente explica a falta da educação, mas o Brasil, por exemplo, vive esse horror. Esses homens eram deseducados, eram pobres, eles não tinham oportunidades, é isso que levou eles a isso? É isso que faz o nosso mundo chafurdar no horror que nós vivemos? As pessoas não sabiam que essas coisas eram mais? Nós gostamos de culpar armas por matar pessoas, mas armas não matam pessoas. Seres humanos matam outros seres humanos. Mas nós gostamos disso, são as armas, são os carros, são as coisas. Não são seres humanos, eles não. Eles não têm culpa, não são responsáveis, não merecem justiça. É a arma. Tirasse a arma do mundo, eu fico imaginando, sei lá, Caim com uma arma na mão, com um fuzil. Ele pegou qualquer coisa. O ser humano não precisa de nenhuma das coisas que você imagina para ele ser quem ele é. Não são as coisas externas que fazem o ser humano. A questão nunca é essa. Então, nada diz para nós a verdade sobre o ser humano, a não ser a palavra de Deus. Eu não conheço outra coisa, os romances, os livros de filosofia que eu li, todas as ideologias que nascem de um pensamento anti-Deus, nunca levaram a olhar para mim mesmo com rigor, olhar para os meus sentimentos e dizer, isso é mal, esse teu egoísmo é mal, isso é mesquinho, isso é maldade, isso vem de dentro de você, não vem de fora. Essas tuas paixões, esses teus desejos, não vêm da sociedade, vêm de você, do seu coração, da sua maldade. Nunca li um livro que falasse isso. Sempre tenta contar para nós uma história romanceada, que nega a verdade que nós sabemos sobre o que nós experimentamos em nossas vidas. Eles tentam levantar nossa moral, nos dá o que é chamado hoje de autoestima, uma boa visão de nós mesmos. Nós não queremos nos ver tão negativamente, nós achamos deprimente. Mas a palavra de Deus é radical, ela desce às profundezas. Ela não enfrenta os problemas gerais do ser humano, do indivíduo, enfrenta todos eles, do homem, da sociedade, é radical. E é por isso que é difícil nós não ficarmos impacientes com isso, nós não gostarmos e gostarmos quando alguém fala para nós mentiras, que nós sabemos que são mentiras, a partir de nós mesmos. O mundo, com suas ideias, filosofias, está apenas medicando sintomas, sabe, administrando barbitúricos num sentido espiritual, seus anódinos, suas aspirinas, pode fazer o ser humano se sentir um pouquinho bem. Sabe quando você pega um jovem, um adolescente e diz, você não é responsável, você é uma criança, ele se sente bem, nós nos sentimos bem, achamos que todos nós temos uma criança interior. É muito pior para nós admitirmos a maldade desde cedo em nós, seres humanos, mas isso é só aspirina. Nós podemos nos sentir bem por um tempo, até que esse mal volta e volta e volta, porque é o que esses remédios que não lidam, só lidam com os sintomas fazem.
O estado de saúde nunca é diagnosticado. O mundo não gosta porque ele acha desagradável. Ele tem medo e por isso ele não enfrenta. Nunca é radical. Nada que você lê sobre o mundo é radical sobre o homem. Todavia, como veremos, a Bíblia é muito radical. Alguns anos antes da guerra, alguns homens dizem em momentos assim, de arroubos, verdades, mas que as pessoas não querem ouvir, elas não vão ouvir. Alguns anos antes da guerra, Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês, um dos grandes homens para que Hitler não vencesse a guerra, ele disse assim: certo é que enquanto os homens estão reunindo poder e conhecimento com sempre crescente rapidez, evoluindo tecnologicamente, as suas virtudes e a sua sabedoria não têm mostrado nenhum aperfeiçoamento perceptível ao longo de todos os séculos. Sob suficiente pressão, fome, terror, paixão, guerreira, ambição, ou mesmo frio furor intelectual das nossas universidades, o homem moderno que conhecemos tão bem praticará os mais terríveis atos e os mais abomináveis atos, e a sua mulher moderna estará do seu lado, apoiando. Arthur Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês quando Churchill falava a respeito dessas coisas, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra de 1937 a 1940, de maio a maio, nesse período. Ele não acreditou, ele era um pacifista, ele achava que Hitler ia ouvir o bom senso. Vamos jogar as armas fora, vamos falar sobre paz. Em 1938, Chamberlain foi até Hitler assinar o Tratado de Munique, que não haveria guerra, que haveria paz. Churchill disse: nós não estamos nos preparando para a guerra, a Inglaterra não está fazendo armas, não está fazendo canhões, mas eles estão. E esse papo de que nós somos da paz não vai parar a máquina de Hitler, não vai. Essa é a realidade humana. Então há uma cena incrível de Chamberlain voltando da Alemanha, na porta do avião, levantando assim o documento que ele assinou com Hitler, de que não havia guerra nenhuma. Todo mundo aplaudiu, todo mundo achou maravilhoso. Pacifistas, joguem suas armas fora. Normalmente os pacifistas são assim, eles são contra armas, mas assim que alguém mexe na porta deles, eles ligam para alguém com arma vir defendê-los. Por que eles não pegam para a pessoa que está invadindo a casa e diz: para com isso, vamos dar um abraço, vamos viver em paz? Nós somos contra as armas. Você está com esse revólver, com esse fuzil apontado para mim, nós não gostamos disso. Não, essas pessoas correm e chamam alguém com armas, elas eram contra armas. Eu outro dia estava vendo Obama falando contra as armas, mas você já viu quantas pessoas protegem Obama com suas armas? Eu estava vendo uma repórter dizendo, ela cobre a onda, ela diz: quando Obama chega, nós já sabemos que ele chegou sem ver nada, porque imediatamente a nossa internet some. Nenhum celular funciona, então um diz para o outro: Obama já está no perímetro. Porque para que ele seja protegido, nada funciona. Centenas e centenas de homens armados protegendo ele. Aí ele é contra a arma. Por que ele não manda esses homens embora? Por que ele não fica lá falando sobre o pacifismo? O Papa foi na África agora, o Papa outro dia falou: não, nenhum cristão, as armas, mas tinha mais de 100 homens protegendo ele com armas. Por quê? Porque todo pensamento que flui de uma ideia idealística do ser humano é contra a realidade. É por isso que eles têm um discurso, mas na realidade eles estão cercados de homens armados. Por que eles não acreditam que as armas não fazem nada? Por que eles não liberam todos esses homens e vai passear na África? Por que Obama nem a internet pode funcionar, nem o telefone celular? Por que ele é totalmente cercado por homens armados? Ele não acredita no pacifismo. É falso. Chamberlain foi infantil. Menos de um ano depois, a Segunda Guerra Mundial começou, e como Churchill falou, a Inglaterra não estava preparada. Levaram 6 anos de guerra, milhões de pessoas morreram, porque algumas pessoas acharam que não precisavam de armas, e que porque eles não tinham armas, Hitler ia jogar as armas dele fora. Fala para o ISIS para eles jogarem as armas deles fora, fala sobre pacifismo. Pense que outras coisas podem pará-los. É assim, você pode não enxergar a realidade sobre os seres humanos, mas a Bíblia é realista. Realista. Gibbon, Eduardo Gibbon, esse é 1737, é um dos maiores historiadores sobre o Império Romano, era membro do parlamento inglês, escreveu a história mais
importante sobre o Império Romano, e 6 volumes enormes a respeito do Império Romano. Um grande historiador, ele diz assim: a história é pouco mais do que o registro dos crimes, das loucuras e do infortúnio da humanidade. Essa é a realidade. Olha para a história humana, é isso. Esse grande historiador resume assim. Agora, o conceito bíblico é realista sobre o nosso mundo, sobre o homem. O homem sempre foi atrás de alguma utopia sobre si mesmo, sobre a sua sociedade, sobre o seu mundo, por mais horrível que o mundo seja. Portanto, tudo isso é final e completamente pessimista sobre nós. Só existe um conceito verdadeiramente otimista da vida depois que você encarou os fatos. É o que a Bíblia faz. Ela pega você onde você está. Então nós vimos uma visão geral. Nesses 3 versos, o apóstolo Paulo faz um sumário mais admirável e mais completo e perfeito de toda a Bíblia sobre o conceito escriturístico do homem, do pecado e da sociedade que o homem vive. Ele diz 4 coisas a respeito do homem. Em primeiro lugar, ele descreve o estado do homem em pecado. Em segundo lugar, ele nos dá uma explicação desse estado. E ele nos explica como e por que o homem se acha nesse estado. Em terceiro lugar, ele nos diz que esse estado do ser humano leva a uma prática. É o que faz a sociedade ser o que é, as relações humanas serem o que são. Em quarto lugar, ele nos diz como Deus vê o homem sobre o pecado. Então, é o que nós vamos fazer nesses minutos que temos. Nós vamos voltar nesse texto depois, é só uma visão geral. Paulo começa dizendo assim: e vos vivificou estando vós mortos. Agora, os tradutores acrescentaram uma palavra aqui, e vos vivificou. Essas duas, não está no original. O apóstolo Paulo não começa assim, ele não quer começar tendo nada positivo. Ele vai falar que Deus nos vivificou, mas ele não começa assim. Eu não acho ruim. Algumas versões colocam esse e vos vivificou em itálico, para mostrar que aquilo é acrescentado só para que o homem faça o contraste de que ele precisou ser ressuscitado. Paulo vai falar isso depois, mas Paulo não começa assim. Ele começa, estando vós mortos. É assim que ele começa. Por exemplo, há uma versão aqui em português que como ele começa: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiu o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? É óbvio que não é morte física. Ele diz, em que no outro tempo andastes, todos nós andávamos, ele diz. Em outras palavras, o que é vida, pela definição bíblica? Paulo está dizendo que todo homem que não foi regenerado está morto. Todo homem que não é cristão verdadeiramente vive numa morte viva, assim, como um zumbi. Está morto espiritualmente. E a Bíblia repete isso em todo lugar. Por quê? Porque não existe nenhum termo mais forte que a morte. Quando você está no hospital, o médico vem e diz: olha, fizemos tudo que era possível, está morto. Está dizendo, não há nada que possa ser feito, está além de toda a possibilidade humana. É isso que o médico está dizendo. Quando o médico diz isso para você, olha, fizemos tudo que era possível, ele está dizendo, não há nada que possa ser feito. É o que a Bíblia quer que você entenda: o homem está morto espiritualmente. Não há nada que possa ser feito a respeito disso. Não é quase morto, não é muito mal, não há nenhuma vida ali. Quando o médico diz para você, acabou a vida. A gente vê até assim, sei lá, um filme, seriado, quando alguém está muito desesperado para salvar alguém, continua fazendo a massagem cardíaca, e alguém da equipe diz, acabou, diz a hora, anuncia o óbito, não dá mais, não há nada que possa ser feito. É isso, essa palavra é para isso. O que significa isso? Suponho que a melhor maneira de olhar isso é que a morte é exatamente a antítese da vida, e o que a Bíblia chama de vida. Em João 17,3, Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida. Se isso é vida, o que é morte? Deus é o autor da vida. A Bíblia diz assim, aquele que tem, ele só, a vida e a imortalidade.
Ele é a fonte da vida, o mantenedor da vida. Deus é a vida, e fora de Deus não há vida. É por isso que Jesus disse que a vida eterna é conhecê-lo. Portanto, nós podemos definir a vida como: a vida é conhecer Deus, é estar em relação com Deus, é estar ter prazer em Deus, é corresponder-se com Ele, é ter coisas em nós que correspondem àquilo que Ele é, àquilo que Ele ama, é compartilhar de uma vida comum com Ele, é amar coisas que fluem da sua mente. Segundo a Bíblia, isso é que é a vida. E se você não tem isso, você está morto. Portanto, ao definirmos a morte, devemos defini-la como o oposto de todas essas coisas. O oposto de se deliciar em Deus, de amar Deus, de amar o que Deus ama, santidade, as perfeições de Deus. E se você olhar para o que é um cristão, essa é a definição. Sabe, é isso que Paulo quer que eles percebam. Essa é a mais pura definição do que é um cristão e do que não é um cristão. Essas coisas é que definem. Um homem fora de Cristo está morto. Estando vós mortos. Essa é a realidade de todas as pessoas fora de Cristo. Todos nós, como nascemos no mundo. Ele quer dizer que todos são ignorantes de Deus, estão alienados de Deus, que suas mentes não refletem Deus e que não há nenhuma bondade naquilo que motiva a máquina humana fora de Deus. É por isso que a Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui ele diz que essas pessoas, antes da conversão, estavam exatamente nessa condição. Ele lá, as pessoas em Éfeso, e nós também, no versículo 12 desse capítulo, ele diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é a morte. Sem Deus no mundo. Vocês estavam sem Deus, não conhecia, estavam separados da vida de Deus, não havia comunhão entre vocês e Deus. Vocês podiam falar sobre Deus, vocês podiam dizer, crer em Deus, você pode até ser um cristão, entre aspas, mas esse Deus era só um ser imaginário. Art Linkletter, que era foi um homem importante na TV americana, ficou 25 anos na CBS, depois 19 anos na NBC, e tinha alguns programas que se relacionavam com crianças. Certa vez ele disse assim para um menininho que estava, ele fazia algumas entrevistas com crianças em seu programa, e uma vez um menino estava rabiscando uma folha, e ele perguntou assim: o que você está desenhando? E o menininho falou assim: eu estou desenhando Deus. E ele respondeu assim: mas você não pode desenhar Deus, porque ninguém sabe como Deus é. E a resposta do menininho foi assim: depois que eu desenhar, eles vão saber. Eles não sabem porque eu não tinha desenhado ainda. Hoje em dia, alguém falar, eu acredito em Deus lá no mundo, e infelizmente, grande parte das pessoas na igreja, é uma afirmação como desse menininho. Todo mundo se sente livre para pegar uma folha em branco e desenhar Deus como quiser. Sente-se livre para isso, como esse menino. Dizer hoje, eu acredito em Deus, não quer dizer nada. Na maior parte das vezes, as pessoas estão dizendo, quando elas dizem que acreditam em Deus, eu olho no espelho e vejo ele todo dia, ele pensa como eu, ele tem uma visão como eu. Um teólogo famoso, Karl Barth, não é um teólogo muito bom, mas nesse aspecto a declaração dele é perfeita. Ele diz, só uma maneira de você falar a respeito de Deus, obter um conhecimento de Deus, ou você parte da sua mente caída e tenta pensar em como Deus é, ou você recebe a revelação de Deus, de como Ele é. Então, um escritor falando sobre a banalização de Deus, Donald McCollough, ele disse assim, quando a verdadeira história do nosso século passado e esse, for contada, seja na luz parcial da perspectiva histórica, seja na luz perfeita da eternidade um dia, a realidade é que será revelado que o pior pecado da igreja, no fim do século XX e no início do século XXI, foi a banalização de Deus. Preferimos a ilusão de uma deidade mais segura e assim reduzimos Deus a proporções mais manejáveis. Não é terrível isso? A banalização de Deus, uma deidade mais segura, proporções mais manejáveis. Todos nós achamos que podemos desenhar Deus. É comum você ver cristão dizendo, não posso imaginar um Deus que seja assim, assado, assim. Ele está desenhando Deus. Eu não posso conceber, é exatamente isso que o mandamento proíbe. Não faça uma imagem de mim nas suas mentes. Não tentem me imaginar.
Nós queremos um Deus, as pessoas dizem, um Deus, a minha ideia de Deus é um Deus não julgador. É isso. Eu quero me sentir bem comigo mesmo. Um Deus que corresponda a mim. Então, quando você pergunta, Deus é real para você, é inútil a maior parte das respostas, porque as pessoas inventam Deus, mas o que Jesus está dizendo, e o que Paulo está dizendo é isso, que a vida eterna é conhecer o verdadeiro Deus, como Ele se revelou. Em sua palavra, em seu Filho, na cruz, aquilo que Ele revelou sobre o ser humano, obviamente, a segunda verdade dessa condição que Paulo descreve, sabe, é que o homem é totalmente ignorante das coisas espirituais. Paulo diz assim, em Romanos 8, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E está dizendo o seguinte, ninguém que não nasceu de novo se interessa pelas coisas do Espírito. Ninguém tem uma mente voltada para Deus e disposta a encarar a realidade. Não se interessam pelas coisas do Espírito. O incrédulo nada sabe dessas coisas, o apóstolo Paulo está dizendo, e nem quer saber. Ele se interessa por tudo, mas isso é tedioso. A maior parte das pessoas nas igrejas acham tedioso também a palavra de Deus. E eles acham que precisam de entretenimento mesmo. O não cristão acha a Bíblia uma coisa enfadonha. Não cristão verdadeiro. A exposição da Bíblia que é enfadonha. Ele não acha mais nada no mundo enfadonho. Filmes, seriados, jornais, romances. Nada precisa ter um horário tão fixo, tão difícil, tão duro. Porque ele não acha nada disso enfadonho. Por exemplo, agora aqui vai estrear no Brasil Star Wars, né? Acho que é dia 15 de dezembro. Aqui em Campo Grande as sessões vão ser meia-noite, numa quarta-feira. Está lotando. Ninguém falou, não acho esse horário adequado. Quarta-feira, no outro dia é quinta-feira, dia de trabalho. A gente não pode, isso é um absurdo. Você já viu alguém protestando? As pessoas estão reservando seus lugares. Elas estão loucas para ver Star Wars. Eu vi um rapaz que estava condenado à morte. O médico disse, você tem, sei lá, um mês para viver. Ele, meu último desejo é ver Star Wars. Isso é horrível. Fizeram uma campanha na internet. Ele viu Star Wars e morreu 3 dias depois. Isso resume bem o que é a vida humana nos nossos dias. É enfadonho. Qualquer coisa sobre Deus é enfadonho. Algumas pessoas dizem, não, é porque eu gosto de horário certo. Mentira! É só sobre o que é enfadonho. Trabalho, Deus, culto, nada mais tem horário certo. Meia-noite, Star Wars, ótimo. Quarta-feira, estamos lá. Não é sobre, sobre algo que eles acham enfadonho. Nós não gostamos de falar sobre a vida, sobre a morte, sobre o céu, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a eternidade, sobre a realidade dos nossos corações. Nós evitamos. Paulo diz, essa é a realidade de todos os seres humanos, estão mortos, o seu interesse está nos homens, em sua aparência, no que os homens dizem, no que é relevante para a sociedade. Isso é a declaração de que o homem está morto, não importa se ele se diz cristão ou não. O mundo e seus interesses exercem uma tremenda atração sobre eles, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque ele está morto, não há nenhuma vida espiritual nele, não há nenhum interesse, ele não pode achar nada nessas coisas. É uma lei de afinidades. Os semelhantes se atraem, pássaros iguais, da mesma cor, né? O ditado diz, andam junto. Gente do mesmo tipo anda junto. É uma questão de afinidade. Nasce uma criança e ela quer leite, é uma questão de natureza. Uma pedra não quer leite, não tem nenhum interesse em leite, não, sabe? Essa é a segunda verdade. No entanto, ele não somente não gosta das coisas de Deus, acha elas enfadonhas, ele odeia, é o que a Bíblia diz. Literalmente ele odeia, não somente porque são enfadonhas, mas porque elas revelam algo que ele não gosta de ver em si mesmo. Jesus diz assim em João 3,19, e o julgamento é esse, que a luz vê o mundo, e os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque a luz mostra que suas obras são mais. Então eles não gostaram. Se você é cristão, mas você acha que essa declaração sobre os seres humanos é pessimista, se você não gosta dela, se você acha que a visão do homem, que flui de outro lugar, de outras ideologias, é melhor, você ama as trevas. E você odeia o fato da luz revelar essas coisas. Essa é a verdade. E você se baseia em seus sentimentos e não na verdade. Você não gosta. E essa é a declaração dos homens mortos. Eles
Eles amaram as trevas, porque suas obras eram mais. Ele não gosta de se sentir assim. Naturalmente, ele se dispõe a ter alguma espécie de religião, mas contanto que ele possa controlar, contanto que ele possa desenhar Deus. Assim, tem que haver um limite de tempo para as coisas de Deus. Tudo sobre Deus tem que estar tudo muito certinho, muito limitadinho, muito dentro daquilo que eu posso conceber. Os horários têm que estar tudo muito firmes. Porque Paulo diz, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, Romanos 8,7. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Agora nós devemos ir mais longe. Obviamente, esse tipo de pessoa, diferente de Deus, não participa da vida de Deus. Está morto. Em outras palavras, para usar o termo bíblico, não só está morto, é totalmente corrompido. É isso que Paulo diz. Não só estão mortas, são corruptas, são essencialmente mais, deleitam-se nas coisas mais. Deus odeia o pecado e o homem ama o pecado, lambem os beiços por ela, não há justiça, nem verdade, nem amor, nada que é reto. Paulo, descrevendo a nossa sociedade humana, ele diz assim, Tito 3,3, odiosos, odiando-nos uns aos outros. O que se segue, é claro, é um tipo de vida que não é abençoado por Deus. A nossa sociedade é infeliz. E o que você esperava? O que alguém que diz ser cristão esperava para a sociedade? A vida do homem em pecado é infeliz. Se você contestar isso, só uma coisa para ser dita sobre você, você não é cristão. Se você acha, sente no seu coração comichões para viver como o mundo, é óbvio que é uma declaração horrível. Se você não concorda que a vida ímpia, que a vida do mundo é infeliz, é horrível, você simplesmente está proclamando em alto e bom som, eu não sou cristão, eu estou morto, eu não consigo ver. Desejar esse tipo de vida, esse tipo de existência, é simplesmente a proclamação da nossa morte espiritual. Não existe cristão mundano. Você não pode amar Deus e o mundo ao mesmo tempo, porque é uma questão de vida e morte. A mente natural, ela teoriza as coisas de Deus, e a mente espiritual, ela vê o mundo como ele é. A verdade acerca dessa vida é que ela é miserável e infeliz. Então Paulo diz assim, como eu mencionei antes, houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por todas as espécies de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. É assim. É por isso que o homem está sempre cansado do que ele tem, está sempre buscando uma outra coisa. Não há recursos, não há reservas, está sempre em falta. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, por exemplo, em Romanos 6, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Antes vocês estavam mortos para Deus e vivos para o pecado. Agora vocês se deram conta do que é o homem em pecado, porque vocês estão vivos. Essa é a declaração de que alguém está vivo. E mortos é o que todos nós éramos, como nós nascemos no mundo. Você não tem compaixão dos incrédulos? Você não tem compaixão da sociedade? Você consegue ver alguma coisa boa, realmente, no nosso mundo? Você realmente acredita em alguma ideia e filosofia que nasce da mente humana sobre o próprio ser humano? A Bíblia diz, a única explicação é se você está morto. Pobres, infelizes, mortos. Paulo diz, fora da vida de Deus. Alienados. Ele diz, que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Essa é a segunda declaração do apóstolo Paulo sobre o homem. Ele não só está morto para Deus e tem ojeriza a Deus, ele anda segundo o curso desse mundo. Ele está dizendo, vive nessa perspectiva que o mundo vive, nessa mentalidade presente. Em Gálatas 1:4, Paulo descreve a nossa regeneração, assim, livres do presente século mau. Ou seja, dessa sociedade que é controlada por sexo, dinheiro, poder, entretenimento. E sexo, dinheiro, poder acaba controlando o quê? A vida, casamento, todas as relações. Ele é controlado, o apóstolo Paulo diz, ele vive segundo o curso do mundo. Essa é a descrição do homem.
que é mundo no sentido bíblico? Não é o mundo, a flor, é o mar, é a perspectiva, é a mentalidade que organizou a nossa sociedade, é aquilo que captura os corações, que faz todo mundo se mover nos nossos dias. O mundo não é físico, é uma mentalidade, uma perspectiva do que é bom, do que deve ser buscado, do que você deve gastar a sua vida. A perspectiva, Deus é excluído, Deus não está na sociedade, queridos. E por Deus não estar, nenhum homem se importa se sua busca de felicidade vai ferir outros seres humanos. Nem esposa, nem filhos, nem amigos, nem a sociedade, todos estão prontos para falar sobre paz, mas não conseguem viver em paz nos seus ambientes, mas acham que lá o pessoal do Oriente vai devia viver em paz, por causa disso, essa mentalidade que é descrita como o mundo. Paulo expressou, uma vez por todas, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, lá na frente, nós não estamos lá ainda, outro dia vamos olhar, diz assim: lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É assim que vocês, Efésios, eram. Estavam sendo governados pela perspectiva da mentalidade do mundo, vê dinheiro, mas não vê dinheiro sob a perspectiva de Deus, vê o sexo, mas não sob a perspectiva de Deus, vê o casamento, o romance, mas não sob a perspectiva, sem Deus no mundo. No máximo que os homens têm é um desenho que eles mesmos fizeram de como eles achavam que Deus devia ser. Então Paulo diz assim em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo, um cristão, ele tem uma outra mentalidade, uma outra perspectiva, uma outra coisa dirige, guia ele. João diz assim, 1 João 12, 15, 17, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não ame o mundo, ou você não é um cristão. É o que João está dizendo. A afirmação do apóstolo é que o não cristão é simplesmente controlado pelo mundo, ele não pode ser controlado por outra coisa. Eu não conheço nada mais triste ao olharmos para o nosso mundo. Você vê isso em todos os jornais, você vê em todos os sites. Você pode pegar o site de informação mais interessante, toda a perspectiva do sexo endeusado, do dinheiro, do poder, do entretenimento. As pessoas dizem, nós somos independentes, a gente não é guiado por algo, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo busca as mesmas coisas, todo mundo vive as destruições por causa das mesmas coisas, que diferença há? Você vê um monte de jovens dizendo, nós temos um pensamento independente, então por que todo mundo vive igual? Porque as mesmas coisas controlam as pessoas, é o que a Bíblia está dizendo, segundo o curso do mundo. As pessoas podem dizer, olha, esses cristãos estreitos, todos eles estão numa tirania. E essa é uma das astúcias mais terríveis do diabo, não é? Ele sempre convenceu o homem de que ele é livre. Mesmo muitos cristãos acham que o homem é livre, quando ele é escravo de todas as paixões, como o apóstolo Paulo diz, odiosos, escravos dos nossos prazeres e paixões. O mundo determina aquilo que nós valorizamos, buscamos, todos vivem sobre a mesma coisa, sentem que tem que responder àquelas expectativas, a sensualidade, o mundo sensual, o mundo que o sexo é Deus, o dinheiro é Deus, não é algo que Deus está fora do mundo, sem Deus no mundo, é isso. Um cristão não pode ter uma fé particular, você vê, quando ele diz que ele tem uma fé para ele, mas o mundo ele está negando toda a verdade de Deus sobre tudo. Quando as pessoas falam tão levianamente sobre a emancipação do homem, o homem é controlado pela mente do mundo, pela propaganda, publicidade, opinião das massas, mas todas essas coisas só revelam tudo que o ser humano é. Não é trágico, é a morte espiritual, o apóstolo Paulo diz, estão mortos. Ele diz assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso do mundo, isso é pior ainda do que nós falamos até agora, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Espírito aqui significa um princípio mau. Ele diz, há um princípio mau que rege todos os homens. Essa palavra opera nos filhos da desobediência é forte, é um poder. Não há nada mais patético do que pensar que a vida de pecado é uma vida
passiva. É o contrário, há algo mal e positivo impulsionando. O fato é que existe esse princípio mal que rege o mundo. Ou seja, o homem é mau em si mesmo, ainda há um princípio mau que governa todos os homens. E você acha que todas as coisas no nosso mundo são porque elas simplesmente são assim. Você não consegue ver que há uma organização pelo mal. Não é inacreditável como as nações se juntam para defender as mesmas coisas mais. Quanto dinheiro é gasto, quanto poder é colocado. Há um princípio mau em operação, o apóstolo Paulo diz. Cabe a nós, homens livres por Deus, reconhecer isso no nosso mundo. Que esse mundo está sem Deus, os homens são dominados e controlados por esse princípio mau. Você não gosta disso? Você não tem o Evangelho. Mas ainda precisamos dar um passo a mais. Ele diz, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Que declaração! Ele diz que por trás de todas essas coisas, de toda essa maldade, ainda há uma mente mais maldosa ainda. Ou seja, o homem não é só livre, não é livre por causa da sua própria natureza, do pecado interno, há um poder. O diabo, a Bíblia diz assim, ele é o Deus deste mundo, nesse sentido, que todos estão andando segundo ele, segundo a sua mente. Jesus chamou o príncipe deste mundo, ele odeia a Deus. Nós sabemos, é um anjo caído, se levantou contra Deus e ele odeia tudo que Deus criou. A Bíblia diz, todo esse homem mal, como está sendo descrito, está sob o poder. Todos nós, por natureza, sob o domínio de Satanás, é o que Paulo diz. Ele tem as suas forças, os seus poderes, ele é o príncipe das potestades do ar. Isso é só uma tradução mais poética, não é? Ele está falando que há poderes por trás de homens maus, e essa é a razão da sociedade ser o que ela é. É por isso que ele diz, nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. É óbvio que no embate da vida nós temos que nos defrontar com homens e mulheres, para lutar contra o mal temos que nos defrontar, mas o que ele está dizendo é que por trás de todas essas coisas mais, há uma mente. É por isso que é organizado, é por isso que as coisas se convergem, é por isso que não é aleatório, é por isso que, se você olhar só para Stalin, Hitler, e achar que tudo isso é uma coisa aleatória, Paulo está dizendo, você não entendeu? Nós temos que lutar contra principados, potestades, o príncipe das trevas deste século. Milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, mas milhões morrem todo ano. Em um ano, o aborto mata a mesma quantidade de seres humanos que a Guerra Mundial, a maior guerra, levou 6 anos para matar. E todo o dinheiro e poder dos governos do mundo defendem isso. Paulo está dizendo para nós, há uma mente por trás disso. Isso são as potestades do ar, que na verdade é contra as hostes espirituais da maldade, Paulo diz, nos lugares celestiais, no final dessa carta. Então, na verdade, essa palavra ar que ele está usando, potestades do ar, é o príncipe das potestades das trevas, é o que ele está dizendo, das potestades invisíveis, que nós não vemos. Então, esses homens maus, alienados de Deus, mortos para Deus, estão sob esse poder, sobre poderes de seres que não têm corpos, mas têm existência real, e essa é a tragédia humana. Se ele fosse deixado sozinho, ele já está na escuridão, já ama a escuridão, e já é mau em si mesmo, mas ele não se dá conta de toda a esfera espiritual na qual ele vive. Mesmo os cristãos têm que lutar, e tem que estar pronto para se defrontar com esses poderes, e Deus nos prometeu levar seguros através de 1000 batalhas, no mundo assim, e diz para nós estarmos firmes, Ele vai nos fortalecer nisso. É contra isso que nós nos confrontamos, isso é o cristianismo.
Você só crê no cristianismo se você pegar isso e usar um pensamento antitético contra todas as coisas que o mundo produz. Esse ser, por exemplo, poderoso, que é o príncipe dessas potestades, ele teve coragem de chegar para Cristo e dizer: se tu és filho de Deus. Foi ele que derrotou todos os patriarcas no Velho Testamento. Cada queda deles foi um embate. Ele se opõe a nós com todo o seu poder, energia, com batalhões. É um princípio mal controlando todos os seres humanos. O mundo jaz no maligno, diz o apóstolo João. Agora, como é que um cristão pode pegar aquilo que a Bíblia diz, ser o ser humano sem Deus, e tentar conciliar com qualquer outra coisa que diz coisas opostas? Tudo à nossa volta e dentro de nós, é óbvio que dizem exatamente essa realidade. Está organizado em forma visível, porém, ele próprio é invisível. Está em toda parte, livros, mídias, ideologias, filosofias, em toda parte está a sua mente. Não só homens maus. E como nós resistimos? Há somente uma resposta. Paulo diz: é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Ele está falando isso para mostrar o poder da salvação, contra o que o homem teve que ser liberto. Não há nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Ele descreve toda a maldade essencial que o ser humano como ser caído é. Depois ele diz o poder que está sobre ele. Ele diz: é por isso que o mundo é assim. Então ele diz: qual é a única forma de homem ser arrancado disso? Ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, porque foi preciso essa incomparável grandeza do poder de Deus, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dos mortos e fazendo ele assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar. Ele diz: é o mesmo poder que fez isso, é que fez de você um cristão, se você é um homem regenerado. O Deus que nos salva é o Deus que nos guarda. Sem ele nós não resistiríamos no mundo nem por um segundo contra aquilo que um homem é em si mesmo, em nossas próprias trevas, que nós éramos separados de Deus. Mas mesmo agora, com todo esse poder e que o mundo é, se um filho de Deus pudesse cair, ele cairia, e se ele pudesse se perder, ele se perderia. Ele não tem nenhuma chance em si mesmo. Portanto, a glória só tem que ser inteiramente de Deus. Ele vos vivificou, estando vós mortos. Essa é a introdução de Paulo de um assunto que ele vai aprofundar. Tomara que nossos olhos sejam abertos para vermos a grandeza do poder da salvação, a olharmos para o buraco da perdição, para o horror do ser humano e a condição do mundo, da nossa sociedade. Nenhum pensamento utópico, querendo ver nós na melhor maneira possível, pode sequer esbarrar numa mente cristã. É alguém que tem a mente moldada pela verdade. Então, como eu disse no início, a teologia liberal pode capturar você sem você perceber. Você acha que pode misturar o pensamento humano, a ideologia humana, a psicologia secular, e você, apesar de dizer aquilo ser oposto a essa verdade sobre o ser humano, você dizer que acredita nas duas coisas. Ou seja, você não é hostil à Bíblia, até gosta dela, mas só como um livro que você escolhe algumas histórias belas, e você quer que o pregador use a Bíblia, mas o que torna a sua mente e uma igreja liberal é que não é somente a Bíblia que governa a mente delas, ou a nossa. A Bíblia é reverenciada, entre aspas, como eu disse, mas não é o fator decisivo como você olha para o homem, como você olha para a sociedade, como você olha para as ideologias, como você olha para as filosofias. Sempre a falta de clareza e pensamento ambíguo te movendo. E essa tem sido uma mentalidade que tem prevalecido na igreja da nossa geração.
Então o apóstolo Paulo diz: e vos vivificou, sendo vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros homens. Ele quer que você veja a grandeza do poder da salvação, e você só pode ver isso ao olhar a grandeza da perdição do ser humano e da escuridão da nossa sociedade e de todas as ideologias e filosofias que nascem nela. Vamos ficar de pé, vamos orar. Não é difícil saber se nós nascemos de novo, se nós temos um novo coração, uma nova mente, se nós estamos separados de Deus no mundo, ou se somos homens, somos pessoas, homens que nasceram de novo e estão mortos para o mundo, e o mundo está morto para nós, porque nós estamos crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para nós em suas paixões. Paulo descreve o que é um homem morto, para que você pense no que é um homem vivo, e para que pense no poder necessário para fazer esse homem vivo. É muito mais poderosa essa morte do que a morte física, e a morte física é algo totalmente impossível para nós, mas essa morte espiritual é algo muito mais forte, poderoso, e o poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o que é necessário para um homem nascer de novo. E quando você entende isso, vou chamar os irmãos aqui do louvor, você vai entender que tudo que você vê vindo do mundo, você vai olhar com um pensamento antitético, à luz da palavra de Deus, e você nunca vai combinar coisas opostas, o mal e o bem, a luz e as trevas, porque você tem uma mente, um coração vivo para Deus, que está em outra esfera, e que pode ver o que o mundo não pode. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios: o Deus deste século cegou os olhos dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus, e isso é parte do juízo de Deus sobre o nosso mundo. Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus Senhor, prostrado o adore. No seu trono, sua glória o cerca.